O lançamento de Benjamin de Biagio d'Angelo acontece aqui na Cátedra Unesco, atual Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio. A presença do autor nos permite levantar questões sobre as suas motivações ao escrever a obra, os sentimentos que perpassam as páginas do livro e a dificuldade respiratória como lugar existencial entre autor e leitor através do personagem. Que lugar, momento histórico ou vivência da sua história pessoal está mais presente em Benjamin? Com certeza, em Benjamin tem um aspecto autobiográfico. Negá-lo seria mentir de novo, já que a ficção mente. Alguns dias atrás estava lendo um autor clássico da teoria literária, Paul de Man, diz que todo o texto literário é sempre autobiográfico. E eu acho que o espaço, o lugar mais privilegiado é a história da infância pessoal minha, que é reconstruída nessa figura de um menino Benjamin, um menino que tem esse problema de saúde, que tem asma, né, que tem uma vivência com uma professora meio torturadora e ao mesmo tempo uma bela experiência de amizade. Não é um menino solitário, apesar de ser asmático, ter problemas nesse sentido, de desenhar e de ver coisas, enfim, de forma estranha, mas com certeza, e tudo isso aqui faz parte um pouco também da minha infância, não ao pé da letra, enfim, tem muito espaço disso. O lugar também de recomposição de tudo isso na minha memória foi a memória do meu lugar onde nasci, da praia onde morei, da minha família, da minha escola. Com certeza tem isso. O que você chama de língua da memória ao referir-se ao português, ao falar de afetividade, registros históricos ou motivos geradores? Eu queria destacar um aspecto, que é esse que você mencionou. A dificuldade respiratória do personagem permite que ele se detenha mais tempo sobre um determinado fato. Em que isso implica no registro da memória, na sua compreensão, ou no que você projetou no personagem? Que o português seja a minha língua da memória é com certeza um fator misterioso. Não consigo explicá-lo de forma racional. Coincide com um amor que eu tenho para a língua portuguesa, que não sei de onde vem. Eu me lembro de quando tinha 12, 13 anos, eu escutava um programa no rádio italiano de música popular brasileira, mas muito bem feito, uma história da música popular brasileira. E eu me lembro que sentia não sei como chamá-lo, mas um fascínio tão grande pela musicalidade do português, que fica ainda ele inexplicável, né? Então a língua da memória é talvez uma língua das origens, uma língua perdida, que eu recupero com esse português que é uma translíngua para mim, né? No fundo. Eu sou italiano de origem, morei apenas 2 anos, aqui é o meu 3º ano de Brasil, mas eu sinto uma proximidade com a língua portuguesa que não tenho nem com o italiano, como nuances até, né? Não sei porquê. Isso é quanto... Agora, afetivamente é isso, eu acho. Essa recuperação de um tempo perdido, mas de um tempo também bonito, né? Não que hoje não seja um bom tempo, mas uma recuperação de afetos que estão carregados dentro de mim, mas não presentes. Tem uma saudade do tempo passado nesse sentido. Não sei se deu. Sim. Para responder. Sim. Uma outra pergunta é a seguinte: a dificuldade respiratória do personagem pode ser um incômodo, ao mesmo tempo que se transforma num ponto de encontro existencial entre o personagem e seus leitores. O que te passou pela cabeça ao pensar, por exemplo, de crianças que têm uma mesma dificuldade lendo esse personagem? Bom, então, primeiro concordo com essa sua leitura, porque criança que tem asma, o Marcel Proust era um desses grandes personagens, é uma criança que se detém na observação do real, e portanto
talvez mais atento, mais sensível e tal. Quando eu era criança, eu me sentia meio fora do mundo, meio pária, né? Porque era difícil encontrar crianças com asma. Então, eu desenvolvi, pessoa empírica, né? Não o eu textual, desenvolvi toda uma série de atividades paralelas, né? Não que isso não me permitisse de brincar, de estar com os meus companheiros, de sala de aula e tal, mas eu me lembro que preferia, sei lá, escutar música clássica, tocava piano, enfim, uma seleção de outras atividades que não era jogar futebol, como todo mundo fazia e tal. Não pensei nunca em como uma criança com asma poderia ler. Não tenho isso aqui na cabeça. Eu pensei, não sei se posso dizer assim, mas em me rever com esse tempo parado do respiro que fica quase reticente, mas ao mesmo tempo que percebe coisas que outros não perceberam, né? Não precisa desenhar perfeitamente como está no real, porque ninguém é capaz de fazer tudo isso. Então Benjamin, por exemplo, vê tudo geométrico, mas uma amiguinha diz, não, esse aqui Picasso faz assim, então está nessa na certa. Então aquela diversidade, digamos assim, entre aspas, é reconhecida por uma outra pessoa. Sem esse encontro, né, nem a asma nem a asma sara, nem a asma se cura. As inquietações do personagem muito provavelmente vão provocar, né, angústias, digamos, entre seus leitores. Você já teve algum retorno em relação a isso? Ou qual é a empatia que você mesmo sentiu, digamos assim, ao rever a tua obra? Sim. Olha, eu tenho duas experiências muito bonitas. Uma é de uma pessoa me escreveu um e-mail. Eu fui lançar um livro na Bahia, Salvador, há 7, 8 meses. E a mãe dessa menina... lá foi muito estranho, porque a ideia era de fazer uma palestra com perguntas sobre o meu livro, como a gente está fazendo nesse momento, mas naquela ocasião o microfone não funcionava, então eu decidi me jogar no chão e brincar e contar histórias, coisa que eu gosto de fazer, enfim, estou sempre com uma história universitária, e comecei a brincar, a contar histórias com crianças. Então uma das crianças comprou o livro, e a mãe me escreveu faz poucos dias dizendo que a menina não se desgruda do Benjamin, ela dorme com o livro, que é muito estranho para mim, eu nunca fiz isso, né? Estou com boneca talvez, né? Mas livro não. Essa aqui é a primeira experiência, me dá muito prazer. Evidentemente teve uma empatia, não tanto com o livro em si, porque eu não acho que a criança possa entender, mas quanto da lembrança daquele momento de contação de história, de reelaboração de uma brincadeira bonita. E a segunda experiência é que quando eu lancei o livro pela primeira vez em São Paulo, em 2011, quando saiu, chegou uma mãe com 2 crianças e eles abriram o livro, pediram autógrafo e depois disseram para mim, eles estavam folheando o livro, tem uma imagem no livro da ilustradora, que é a Thaís Beltrame, uma ilustradora extraordinária, eu acho, em que o Benjamin está envolvido numa rede de pescadores. E as crianças me perguntaram, ele está assim porque ele está assim na escola? Depois abriram de novo e tem outra imagem onde há uma escada que desce profundo, a gente não vê obviamente na ilustração, e o Benjamin está hesitando se entrar ou não. E sempre essas crianças me perguntaram, são 2 gêmeos, a escola está lá no fundo? Então isso me faz perceber como
uma criança possa perceber uma perspicácia de adulto, porque antropologicamente é cheio de perguntas, como nós adultos, e aquela ilustração pode permitir um momento de angústia da personagem Benjamin nesse caso. Né? Então, em linha geral, é muito positivo o retorno que vem das crianças, mas muito mais das crianças e dos adultos. Eu fico impressionado. Eu recebi uma carta de uma mãe que diz que ela tinha asma. Mas eu nunca pensei que o Benjamin fosse ser bom por causa da asma. Nunca pensei nisso, mas é uma bela experiência. Um outro dado importante e interessante é o fato de que o personagem tem outro nome de pronúncia difícil e não revelado, né? Uma trilogia em torno do personagem. Agora, o que isso indica? Há alguma indicação, digamos assim, subliminar com esse perfil do personagem? Ou seja, ele não é o centro da trama, ou ele aponta para uma circunstância existencial, ou ele ainda pode ser a configuração cultural a partir da qual ler a realidade humana? O que te passou pela cabeça no ver esse detalhe em relação à personalidade do Benjamin? Bom, é outra questão inexplicável, eu acho. Há algo de subliminal. Há algo subliminal que não quero explicar nos detalhes, porque tem a ver com a minha vivência, mas olha, o Benjamin, eu fiz questão, me lembro que a editora me disse, tem que ser esse aqui mesmo o nome, Benjamin? Digo, não abro mão, eu mudo de editora, mas tem que ser esse nome, porque esse é o nome que se ligou à minha experiência empírica. Bonifácio também, no fundo. Então tem uma experiência subliminal, sim. Agora, o fato que o nome não se pode dizer, não, se pode ler com várias possibilidades, várias perspectivas. Eu acharia melhor que o leitor sacasse as consequências ou conclusões. Você pode falar de conclusões quando você lê um livro. Né? Prefiro não responder. Certo. Tá? Tá bom. Ok, obrigado então. Eu que agradeço, muito obrigado. Benjamin é uma obra dirigida ao público infantil que pode ser lida por pessoas de todas as idades. Seu enredo começa na infância, mas toca nas memórias e usa o potencial da narrativa poética. Sua capacidade de alcançar públicos variados, cultural, geográfica e cronologicamente, asseguram a pluralidade desta narrativa cultural.